de ter um Hugo se consolidando e um cara que tem mercado no futebol europeu. O Hugo, se destacar, tiver continuidade ao longo de uma temporada... Pode ser de seleção brasileira também, né, Pode Hugo? ser de seleção e pode ser vendido no fim da temporada, pode ter uma janela interessante e o Santos está ali. Então, faz parte do contexto o Hugo titular e o Santos esperando sua oportunidade. Para mim, tá tudo dentro do script, eu não vejo nada de anormal o Paulo Souza manter o Hugo, pelo contrário, acho até coerente pelo momento que o Hugo vive. Mas tem barulho, né? Tem o famoso pra que trouxe. Você vai ter essa pergunta do pra que trouxe. Fica difícil justificar, tirar o Hugo, e eu também concordo, o momento do Hugo é sensacional. O que parece é que o Flamengo às vezes vai às compras e decide algumas coisas, e isso também aconteceu no caso do Andreas, assim, meio precipitadamente, né? É muita coincidência, assim, certos negócios que são feitos. E isso é uma coisa da diretoria, de como a diretoria está tratando essas negociações. Acho que isso passa, toda essa história vai passar, como o Breler lembrou, por uma solução para o caso do outro goleiro, que é o Diego. Não é a questão. Agora a gente está falando porque o Santos chegou, o Santos tem que jogar e o jogo é com o Atlético Paranaense, o que só potencializa isso. Ele veio do Atlético Paranaense, né? Então a questão do momento é essa. Mas mais para frente tem que ver o que vai fazer com o Diego. Olha essa pergunta aí, professor. Se espera menos dificuldades do Flamengo na Arena da Baixada, pelo fato de o time estar cada vez mais entrosado, pelo que tem apresentado, ou não? Esse é o lado bom. É um Flamengo um pouco mais seguro de si. Paulo Souza teve o nome gritado por parte da galera, isso é ótimo, né? Para quem logo no começo sofreu ali uma cornetagem, então tem esse lado. Mas tem que combinar com o adversário, né? O adversário é um adversário que está se estruturando. Fora de campo já é um adversário estruturado há muito tempo. O trabalho do Carille começa bem, é um grande adversário, hoje é um grande do Brasil, o Atlético Paranaense hoje é um grande clube brasileiro. E tem a questão do Flamengo não se dar muito bem jogando no Paraná. Mas isso tem mudado, né? Isso tem mudado nos últimos tempos. Mas, bom, um Flamengo se reencontrando é adversário contra qualquer outro time do Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse é o lado bom, o time está se reencontrando. Mas, do outro lado, tem um adversário de muito respeito nesse campeonato. O Atlético é do segundo bloco ali, fora os três, é daqueles que eu sempre falo, se não é melhor que os outros, fora Palmeiras, Atlético e o próprio Flamengo, o Atlético Paranaense pior também não é. Eu acho que vem em um bom momento essa partida fora do Maracanã, porque teve Tajeres, se eu não me engano, São Paulo e Palmeiras dentro do Maracanã, que foram 3 jogos onde apresentou um bom futebol e evolução. E aí se reconciliou com a torcida, foi tudo perfeito, casando em casa. Agora, fora de casa, é o momento de mostrar que essa evolução também passa por não jogar nos seus domínios. E vai jogar fora de casa amanhã e depois pela Libertadores da América contra a Católica. Caco, sua análise. Defesa, né? Diga lá. Principalmente a defesa vai ser muito exigida nesse jogo, certamente, né? O Furacão dentro de casa é muito forte, ataca muito, muita velocidade, imposição. Então vai ser testada essa linha aí que tem o Arão improvisado na defesa, né? O Isla voltando, às vezes pode ser, é uma defesa híbrida, pode ser alinhada em 3, como pode ser alinhada em 4, se o Felipe Luiz desce e o Isla desce um pouco também, é linha de 4, pode ser linha de 3 quando os dois sobem, enfim, tem vários aspectos, a defesa que eu vejo como grande teste, até mesmo o próprio goleiro Hugo. O que eu vejo, voltando um pouco àquele debate, só para dar a minha opinião em relação ao goleiro, eu vejo que a contratação do Santos está muito claro que o Paulo Souza gosta do Hugo. Ele traz o Santos como uma alternativa para o Diego Alves, que ele não sentiu confiança. Me parece isso, ele não fala declaradamente sobre isso, mas ele gosta do Hugo e quer um reserva para o Hugo, e o Santos veio para isso. Se o Hugo vacilar de alguma forma, ele entra. Eu vejo a defesa sendo muito testada, é importante se o sistema defensivo, os 2 volantes que estão ali muito bem, o Thiago Maia e o João Gomes, consolidando no meio de campo, o Everton Ribeiro jogando na sua, né, não mais como ala, cresceu muito no time do Flamengo e vejo o Flamengo com boas possibilidades até mesmo de ganhar o jogo, mas a defesa é que será bem testada nessa partida. Importante dar uma olhada para a defesa do Flamengo neste jogo. Você citou aí o Everton Ribeiro. O melhor momento do Everton Ribeiro nessa passagem curta do Paulo Souza, mas a gente está voltando a ver aquele Everton Ribeiro lá de 2019 que o torcedor tanto cobrava, Caco?
Sim, acredito que sim, até por uma questão física também. Me parece que fisicamente ele volta a estar melhor na posição dele, sendo exigido, com muita criatividade, velocidade em contra-ataques. É um jogador muito importante que talvez tenha sentido também essa questão de ter a concorrência de uma vaga na seleção brasileira. Isso mexe muito com o jogador. E o fato de não estar sendo convocado novamente, o jogador sente esse tipo de coisa, que não está num ano de Copa do Mundo, talvez sendo preterido pelo Tite, isso mexe também com o jogador. E o fato de ter mudado de posição. E agora parece que está voltando, principalmente por uma questão física. Me parece que fisicamente ele volta a estar numa excelente condição. É, sem dúvida alguma, um dos maiores jogadores de meio de campo, meio e ataque, para o ataque que o futebol brasileiro tem. Acrescenta muito junto com a Arrascaeta no time do Flamengo. 2 jogadores que articulam muito bem e o Flamengo, dessa forma, fica muito potente, muito forte. E você falou agora há pouco, professor, que teve o nome gritado, né? O Mister, o Paulo Souza, no Maracanã, numa semana em que muita gente falando que o Jorge Jesus deve vir ao Brasil para acompanhar o Carnaval, para passear com a família. Quem estava na Marquês de Sapucaí ontem? Na primeira noite de desfiles lá no Rio de Janeiro? Parceirinho? Paulo Souza, com Marcos Braz, faceiro. Juntinhos, exatamente. Agora, será que, dando continuidade, né, a esse bom futebol, esse bom clima que você falou, será que ele afasta de vez o fantasma do Jorge Jesus? Ou isso ainda vai demorar nesse Flamengo? De vez. De vez é difícil, De né? vez. É complicado, porque o Rogério Ceni ganhou um título nacional e não afastou de vez. O Renato Gaúcho começou goleando todo mundo e não afastou de vez. Mas então, o Paulo Souza, ele já tem uma recepção melhor em relação... Em relação ao Renato, eu não sei, mas ao Rogério, com certeza. Mas o de vez passa por sequência. Né? O título, talvez. Talvez não o título, porque o Rogério trouxe o título. Mas é como. A questão do Jorge Jesus é como, né? É uma questão de jogo, de nível de jogo. Não digo alcançar o nível daquele jogo do Jesus, porque, para mim, nem o Jesus alcançaria se ficasse no Flamengo. Ele já dava mostras que não era o mesmo Flamengo quando ele saiu. E acho que também por isso ele acabou saindo, né? Mas pelo menos algo próximo daquilo, do nível que se espera desse time. O Flamengo é um time com um potencial imenso. Eu digo time mesmo, esses jogadores, que já mostraram isso. Essa questão de convencer a opinião pública, todos nós, torcedores, dirigentes do Flamengo, isso é fundamental para a manutenção do técnico, torcida, crônica em geral, convencer de que esses jogadores podem chegar perto do nível, perto do máximo que eles podem render. Eu acho que essa é a questão de satisfação e de consistência, de sequência de resultados. Esse bom momento do Paulo Souza, outros também tiveram. O Renato teve momento que estava todo mundo renatizado. Ninguém lembra disso, mas os caras falavam, eu estou renatizado. Lembramos, teve momento de várias goleadas seguidas. Então... Mas as coisas mudam muito rápido nesse país. Pois é. Esse país do futebol. O cara que está souzizado, souzado hoje, pode não estar amanhã. Tem que tomar cuidado. E nesse processo de relações públicas, para mim seria muito mais efetivo, em vez de ir na Sapucaí, o Marcos Braz dá uma declaração pública bancando o Paulo Souza até o fim do ano. Imagina o treinador, que ele vai ter o Jorge Jesus sempre ali no encalço, ainda mais por ser compatriota. O cara vem para o Brasil. Daqui a pouco, para de receber do Benfica, termina o contrato, está livre, leve e solto, querendo trabalhar. Ele sabe que isso daí esse debate vai ser permanente. A cada derrota vai vir o Jorge Jesus de novo. Se há um comprometimento da diretoria, isso precisa ser público e o futebol, a comunidade do futebol precisa desse avalista. Então, falta, para mim, a diretoria do Flamengo entender essa evolução do trabalho, entender que há perspectiva, entender que o Paulo Souza tem feito tudo que é pedido e chancelar, falar, pô, o Paulo Souza é o nosso treinador, o Jorge Jesus não quis voltar por vontade própria, foi uma escolha do Jesus não voltar. Se ele quisesse, ele seria o treinador, não o Paulo Souza nesse momento. Ele escolheu não voltar para o Flamengo e tem de ser página virada. E essa página virada, a diretoria pode ajudar. Parte da torcida do Flamengo já está ali com o Paulo Souza. Clima faceiro, de amizade carnavalesca, não te convenceu? Então, Não basta levar para o camarote? Não basta. Não basta. Podia ter postado, pelo menos, nosso treinador, comandante que a gente escolheu, alguma coisa assim. Mas quem tem que virar a página primeiro é a própria diretoria. A diretoria não pode ficar alimentando
esse tipo de sonho, de ilusão e de desejo com o que aconteceu. Me passou aqui o Pedro Ferrari, aniversário do Marcos Braz, é isso? Que foi ontem também, né? Foi ontem? Não, mas é isso. Aproveita o clima festivo. Será que ganhou o primeiro pedaço de bolo? E assim, hoje, o Paulo... Não, a esposa fica brava. O Paulo Souza ainda está num processo de consolidação do trabalho, até do próprio nome dele. E qualquer escolha do Paulo Souza, mais ou menos discutível, vira um carnaval. Sim. Porque sabe que tem Jorge Vira um Jesus. carnaval mesmo. Então. Fora de época. E aí, a questão do Pedro, por exemplo. Para mim, o Pedro não dá para ser debate mais. As pessoas falam como se o Pedro fosse um Haaland injustiçado no banco do Flamengo. E calma aí. Peraí, o Pedro é um perna de pau? Não é um bom. é um ótimo jogador. Mas Não também... merece mais oportunidade? Não, ele merece ser o reserva do Gabigol. Hoje é o fato. O Gabigol joga melhor, o Gabigol oferece mais jogo, o Gabigol não... Não podem jogar os dois juntos? Qual a prioridade do Paulo Souza hoje? Consolidar... Paulo Souza disse que podia. E o Paulo Souza talvez E o Renato, desculpa, e o Renato e o Rogério, quando disseram que não podia, foram cornetados. Então eu gostaria de ouvi-lo. Mas o Paulo Souza acredita que os dois podem jogar juntos. Tanto é... Por que não põe? Talvez o Paulo Souza tenha sido o técnico que mais apostou na dupla Pedro e Eu Gabigol. também acho. E para mim foi. Naquele momento ele apostou. Apostou em 2, 3 jogos do Campeonato Carioca, é isso? Não, ele deu mais deu oportunidades. sequência. Pedro e Gabigol jogaram juntos até em Libertadores. E a questão é, o Pedro teve oportunidades e essa não é a melhor temporada do Pedro. Não tem... Então, desiste do Pedro. Não Entra mais. Não precisa. Nem num jogo que está empatando, o Flamengo não fez gol. Não, mas... Não entra mais o Pedro. E eu vejo que ele está tratando o Pedro... Do jeito que vocês estão falando, daqui a pouco o Pedro não é nem mais relacionado. Porque o Pedro já está provado que o Pedro não serve mais, é isso? Ninguém está falando isso aqui. Para mim, continua sendo um grande jogador. A questão é, o Pedro hoje não merece ser titular do Flamengo. O Pedro, a prioridade do Paulo Souza agora, nesses próximos jogos, é consolidar esse time que está aí. É Everton Ribeiro, é Lázaro ou Bruno Henrique quando voltar. Ele achou o time, demorou até. Mas a questão não é ser titular. É entrar de vez em quando. Então, mas... E entrar não aos 40 do segundo tempo ou não entrar. Aí o Pedro, quando entra, quando entrou lá atrás, e eu não vou considerar nem os últimos jogos que tem entrado pouco tempo, e aí de fato não faz sentido cobrar o cara por poucos minutos. Mas quando ele teve um jogo inteiro, quando ele teve meia hora para participar, entregou menos do que se esperava. E ali também não tinha um time ainda, Paulo Souza, né? Sim, também, mas o fato é, o Pedro não tem sido um jogador espetacular a ponto de gerar uma comoção pública de, nossa, o Pedro está injustiçado no Flamengo. Não está. Mas o Marinho, o Vitinho, esses jogadores, quando têm entrado, têm comido a bola, feito vários gols. O Marinho é um exemplo. E tem jogado tanto O quanto Marinho é um tem. exemplo de recuperação, está tentando entender o que ele quer. Agora, mesmo quando o Paulo deu essas chances ao Pedro, e o Pedro não convenceu o Paulo, parece até Paulo, né? O Pedro não convenceu o Paulo cobrou publicamente do Pedro uma postura diferente que o Pedro jamais entregou. Ele fala assim, olha, ele tem que ser um jogador mais móvel, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e pelo visto ele não está fazendo. Eu acho que hoje não é uma prioridade do Paulo Souza encontrar um lugar para o Pedro. Eu tô com o Breiler. É primeiro consolidar esse time que ele imagina. Está insistindo no Isla agora, por exemplo. E aí depois ver também com a entrega do jogador como que ele vai encaixar. É uma coisa do técnico, né, Conheço a Maria? diferença de vocês. Eu acho que é a função do treinador tirar o máximo de todos os jogadores que ele tem. O Pedro é um grande jogador. É um grande jogador. Inclusive de nível de seleção brasileira. E ele ficar encostado e não entrar para jogar nem 5 minutos, na minha opinião, é um desperdício. Não é. Respeito a opinião de vocês. Não é encostar, mas eu penso diferente. Eu Mas acho que ele deveria ter mais oportunidades. Não estou dizendo que ele tem que ser titular no lugar do Gabigol, que eu também não sou cego. Um jogador. Nem maluco. É que O um Gabigol jogador joga muito e faz gol, mas eu acho que o Pedro deveria ter mais oportunidades. É que um centroavante com essa completa pro Caco característica falar, vai lá. não é prioridade para o Paulo Souza. Se fosse um Filipão que gosta de uma referência, né, e o Pedro é até mais do que a referência que o Filipão costumava usar, mas na cabeça do Paulo Souza essa referência não é prioridade. Então, ou o Pedro se adapta de alguma outra forma, que é o que o Paulo Souza fala de entender o que ele quer, né, de vários outros jogadores, eu acho que é isso, ele está entendendo pouco o que o técnico quer, e o técnico foi muito claro em relação a isso, e ele tem condição de dar mais. Diga, Caco. Não, eu concordo contigo, Abel. Eu acredito que o Pedro tem que ter mais minutagem, tem que ter mais oportunidades, por mais que não tenha ido bem. Ele não tem a característica do Lázaro nem do Bruno Henrique, ele não vai jogar daquela forma.
mas ele é um jogador que faz gols, é artilheiro, tem qualidade, pode entregar algo diferente. Ele não precisa começar jogando, mas ele pode entrar mais. Eu vejo até o Pedro perdendo a oportunidade, até mesmo de sair do Flamengo. Então, indo para o Palmeiras, no lugar do Navarro, ele teria chance também em alguns momentos no Palmeiras. Não ia começar jogando. A gente já fez essa discussão aqui também. Ele não vai ser titular. Ele tem que buscar um lugar no time, tem que querer mais o jogador também. Mas eu vejo que ele pode entrar mais vezes no time com uma minutagem maior. Ou pelo menos em todos os jogos, em algum momento, o Pedro tem que ser uma alternativa. Eu vejo ele com uma característica importante em alguns jogos que o Paulo Souza tem que se utilizar. Não na função do Lázaro, do Bruno Henrique. Aí ele não vai exercer o seu melhor papel. E a questão... Não que eu discorde totalmente de vocês. Por exemplo, quando você diz, ele não tem que ser titular. Claro, se brigar por posição com o Gabigol, tem que ser o Gabigol titular. O que eu digo é o seguinte, eu não vejo como um jogador que, ele teve algumas chances, tal, não correspondeu, não serve mais. Não. Eu vejo como uma opção, como o Caco falou, até para mudar um pouco o estilo de jogo durante uma partida, é um jogador mais de área, tal. E quando o Flamengo estiver ganhando, jogando muito, fazendo gols dentro de um jogo, você não precisa, você não vai trocar. Quando o Flamengo está empatando com o Atlético Goianiense, por exemplo, eu nem lembro se ele entrou nesse jogo, mas se entrou pouco, entrou, né? Uma bola na trave. Entrou. Então, é o jogo ideal. Ou está jogando contra o Palmeiras, está jogando bem, a bola não está entrando, está 0-0. O Flamengo, por que não ele ser uma opção de vez em quando e entrar até mesmo no lugar de outro jogador, para jogar com o Gabigol, ou entrar no lugar do Gabigol? Agora, o Pedro não serve mais, está descartado? Então, para que o Flamengo vai ficar pagando o salário do Pedro? Mas assim, ninguém disse aqui que o Pedro tem que ser descartado. Pelo contrário, eu vejo que é um jogador ótimo. E ter o Pedro no elenco é isso, é luxo, você precisa usar no momento certo. Agora, dizer, o Pedro está sendo injustiçado no Flamengo. Para mim, longe disso, muito longe disso, porque um jogador, quando está na reserva de um Gabigol, quando você entra, você tem que dar uma resposta muito contundente para haver... Ele dava. Todo esse ele barulho já... começou porque ele aproveitava os poucos minutos que tinha para fazer muito mais gols do que até a gente supunha que ele fizesse. O exemplo do Cano no Fluminense. O Cano começou a temporada como reserva do Fred, que é uma lenda do time. Todo jogo que o Cano entrava, ou metia um gol, ou era bola na trave, mudava a característica do Fluminense. Se isso acontece com o Pedro, aí o Paulo... Pedro entrou também numa época do Flamengo de reconstrução, Sim, do Paulo também. Souza mudando várias peças, colocando vários jogadores em posições que não favoreceu. O time não jogava e não dá para pôr a culpa toda no Pedro. Aí não dá. Vou argumentar a favor do Pedro. Não dá Não sou advogado do Pedro, mas os argumentos também. Coloca o Pedro agora que o time está jogando. Pelas prioridades do Paulo Souza. No jogo com o Flamengo, por exemplo, a gente pode falar assim, por que não colocou um jogador de mais presença na área para tentar fazer o gol? Mas, de um modo geral, ele mexeu muito pouco. Contra o Palmeiras? Ele fez uma substituição contra o Palmeiras. Uma substituição ele fez. Ele não queria descaracterizar o jeito de jogar. Ele não queria desandar a maionese. No momento que o Flamengo era dele dominante. como técnico também. Eu já sou diferente. Eu sou que nem o Abel. Se o cara tá no banco, eu vejo que é um fazedor de gol, tá 0-0, eu bato no joelho dele e falo, aquece, que você vai entrar para a gente fustigar mais. Mas não foi o pensamento do Paulo Souza. Como eu acho que não é o pensamento do Paulo Souza em geral, a gente falou dele procurar um time, ele acabou achando esse time e ele não tem essa fissura com o homem de referência. Quando ele usava o Pedro, ele pedia para o Pedro fazer outras coisas, em coletivas, é só resgatar as coletivas. E sabe quem teve fissura pelo Pedro, mas já acabou? O Palmeiras, que recebe o Corinthians amanhã e é o assunto. Será que acabou? Agora. Acabou. A presidente, a